Pessoal, antes de eu baixar a palestra, antes de eu baixar o arquivo, deixa eu me apresentar para vocês, já que tem gente, alunos de vários cursos diferentes. Meu nome é Ana Paula e eu sou professora do curso de Engenharia de Produção na Faculdade Pitágoras desde 2015. Mas já passei por outros cursos também, já passei pela Química, já passei pela Elétrica, Ambiental... Acho que não. E automação também. Já passei pela automação também numa matériazinha aí. Numa matéria de estatística. Então, hoje a gente vai falar sobre as soluções logísticas que são aplicadas para a engenharia. A área da logística ela é observada pela engenharia ou pelos processos já tem bastante tempo. Mas, se a gente for parar para pensar desde quando existe indústria, a logística é, então, uma área recente. Mas os assuntos são debatidos desde o século passado, mas com mais intensificação depois ali da década de 50, de 60, mais ou menos. E com mais intensificação ainda a partir da década de 90. Então, são assuntos que são discutidos e estudados teoricamente há pouco tempo. Tá? Mas a logística, ela tem que acompanhar todo o desenvolvimento de tecnologia que a gente tem no mercado hoje. Todas as tecnologias existentes e tudo que a gente está avançando também, tanto em termos de processos produtivos, quanto também de conexão, de contato com o cliente, de contato com o fornecedor. Então, não tem como a gente falar de logística sem falar das novas tecnologias, sem falar de indústria 4.0 e sem falar também da nova realidade que a gente está vivendo. Porque eu não sei vocês, mas eu não acredito que a gente vá voltar a 100% como a gente era há alguns meses atrás. Eu acredito que vão existir algumas mudanças daqui para frente. Bom, então, como a logística... Então, entendendo um pouco de conceito da indústria 4.0 e como a logística se relaciona nesse universo. A indústria 4.0 ela é considerada a quarta revolução industrial, que surgiu também no final da década de 90, mas mais intensificado também nos anos 2000. A indústria 4.0 ela já é uma realidade. Apesar da gente ainda não viver, talvez, 100% de uma realidade, mas ela já existe. E o que significa a indústria 4.0? Significa a interferência de soluções automatizadas nos processos de trabalho. E a gente já vive isso no nosso dia a dia, né? Quando você tem aí um aparelho celular que você consegue conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, quando a gente aqui está debatendo uma aula, um assunto via computador, se eu aperto um controle remoto para desligar a luz, e esse tipo de interação com o ser humano, ele faz parte dessa quarta revolução industrial, mas que não fica preso dentro da indústria, né? Mas então, qual que é o papel da logística na indústria 4.0 ou qual que é a influência da indústria 4.0 na logística? Primeiro que todos os processos vão tender à automatização, isso é fato, né? Menos interferência humana, mas principalmente a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, ela veio com tudo num propósito de reduzir as possibilidades de erro, não só por montagem ou pela interferência humana, mas chances de erro também com relação a facilitar ou otimizar o tempo de resposta para soluções de problema. Então, imagina o seguinte, um processo qualquer e ele teve algum problema e, enfim, está gerando uma falha.
Dentro do conceito da indústria 4.0, o tempo de resposta é muito mais alto e eu consigo corrigir esses problemas de forma muito mais rápida e ágil, e assim eu evito problemas maiores e uma continuidade desses problemas também, certo? Então, a indústria 4.0 ela é muito associada ao conceito do Lean Manufacturing. Alguém aí não conhece, nunca ouviu falar o conceito do Lean? Eu não. Lean Manufacturing é traduzindo para o português, significa manufatura enxuta. Mas, assim, esse termo é muito pobre pelo que ele quer dizer. O Lean Manufacturing, ele vem de um conceito lá do sistema Toyota de produção. Mas a ideia principal do Lean, de falar de manufatura enxuta ou processos enxutos, significa de eliminar desperdícios. Eliminar desperdícios porque tudo que não agrega valor ao meu processo é um desperdício. Então, se eu, por exemplo, estou fazendo uma superprodução no sentido de produzir mais do que eu preciso, eu estou desperdiçando, porque eu estou produzindo mais do que eu preciso. Se eu tenho um estoque maior do que eu preciso, eu também estou gerando desperdício. Na verdade, o estoque em si, ele é um desperdício, mas a gente precisa pelo menos de um mínimo, né? Desperdício intelectual. Então, quando eu tenho uma equipe de trabalho muito capacitada, muito qualificada, mas eu não consigo absorver ou extrair isso dessa equipe. Movimentos desnecessários. Então, quando tem movimentação, tanto de material quanto de pessoas, em excesso dentro da fábrica, também é um desperdício. É um desperdício de tempo, é um desperdício de energia, desperdício de espaço. Espera aí que eu não estou conseguindo ler. Espera, né? Você vai no banco e tem uma fila. Você tem que esperar nessa fila, mas aquele tempo que você está esperando é um desperdício. Deixa eu perguntar uma coisa. Claro. A tela tá... Você tá compartilhando alguma tela? Oi? Tô. Vocês não estão conseguindo enxergar, não? Eu não tô vendo. Tem mais alguém não enxergando? Pra mim tá aparecendo. Eu tô enxergando, Também professora. tá vendo. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a mesma de novo, aí você me fala, é Jaqueline, né? Isso. Você tá enxergando. Porque senão eu compartilho a minha tela mesmo. Agora tá vendo, Jaqueline? Sim, agora apareceu. Obrigada. De nada. Então, se você está na fila do banco, aquele tempo que você está esperando é um desperdício. Qual é a atividade que agrega valor dentro do banco? O seu atendimento. Então, todo o movimento antes de ser atendido é um desperdício. Não significa que não precisa, mas é um desperdício, tá? Processo desnecessário. Então, às vezes tem algum processo que não precisava existir, um checklist que não precisava ser feito, uma interferência que não precisava ser feita, defeitos e retrabalho, né? Então, cada vez que eu tenho que refazer alguma coisa ou corrigir, eu gero desperdício de material, de tempo, de equipe. E transporte. Transporte também é uma atividade que não agrega valor. Espera aí, pessoal da engenharia de produção, que já vai brigar comigo. Espera aí, tá? O transporte também é um desperdício. Por isso que a gente tem sempre que pensar na otimização do tempo de transporte. Para o cliente, o transporte, ele é totalmente... Não é uma atividade que agrega valor nenhum para o cliente, né? Só que pode se tornar um diferencial competitivo quando eu tenho um prazo de entrega menor do que o do meu concorrente. Né? Nesse tempo de pandemia, se você compra um produto online
e esse produto chega no mesmo dia para você, esse vendedor vai ter um diferencial com você comparado a um vendedor que vai te entregar amanhã ou da semana que vem, né? E até pouco tempo atrás, essa realidade de um produto chegar no mesmo dia não existia aqui para a gente. É uma coisa até recente. Então, o que a gente pode fazer para eliminar os desperdícios, né? Sejam eles dentro da logística ou seja em outras áreas. Tem duas formas principais de eliminar os desperdícios. A primeira é fazendo melhoria dos processos. E aí, tem 1 milhão de formas de fazer isso, e geralmente a gente une várias ferramentas e formas de melhorar o processo. Pode ser com Kaizen, com ferramentas da qualidade, com mapeamento de processo, mapeamento de fluxo de valor. Aí você brinca à vontade. Ou então, mas não ou, né? Mas e somado à automatização. Por quê? Quando eu automatizo, seja um processo, uma atividade, ou até mesmo um transporte, eu elimino uma atividade, eu elimino um tempo ou reduzo um tempo dentro do meu processo. Então, a eliminação de desperdícios, do ponto de vista do Lean Manufacturing e da indústria 4.0, é processos de melhoria dos processos, então, ferramentas que vão contribuir para a melhoria dos meus processos, somado à automatização desses processos ou do que ser mais interessante de automatizar. Então, como que a gente consegue automatizar a logística para ela ser um fator relevante, um fator relevante dentro da minha competitividade, mas também contribuir para o meu processo interno? A logística, ela tem 3 frentes. Então, eu tenho a logística externa, a logística interna, e dentro da logística externa, eu tenho a logística de aquisição de material, então, que vem do meu fornecedor para mim, e eu ainda tenho a logística de entrega do meu produto para o meu cliente. A gente ainda poderia considerar a logística reversa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui na apresentação, mas ao final, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre logística reversa, a gente fica mais um pouco, tá? Então, eu falei 3, mas poderiam considerar 4, então. Logística externa de aquisição, logística externa de distribuição, logística interna e logística reversa. Dentro da logística externa de aquisição, então, eu tenho um movimento de trazer os materiais do meu fornecedor para dentro da minha empresa. Isso tudo, claro, feito em parceria com os processos internos, com o PCP, fazendo avaliação de quais materiais precisam ser comprados, considerando não manter um estoque muito alto, etc. Antigamente, como que basicamente era feito? A gente comprava uma grande quantidade de um fornecedor que ficava muito distante da nossa empresa e estocava esse material por um longo período. Porque era caro trazer e porque poderia dar algum problema e ia demorar muito tempo para trazer mais matéria-prima. Só que hoje, com a comunicação muito mais acelerada e a gente precisando otimizar os processos e reduzir os desperdícios, esse estoque muito alto não tem como a gente manter, é inviável financeiramente. Então, a gente precisa pensar em manter um estoque mais enxuto. Então, desperdício 1, né? Reduzir o estoque. Mas como que a gente pode fazer para comprar uma quantidade pequena e não perder, por exemplo, em preço de frete ou até mesmo em poder de barganha com o fornecedor? Porque quando eu compro uma quantidade muito alta, eu economizo no frete
e consigo também um desconto maior com o meu fornecedor, né? O que tem acontecido é uma parceria entre empresas que podem ser concorrentes ou não, mas que compartilham o mesmo fornecedor, ou até que compartilham o mesmo material. Isso está cada vez mais comum. Parceria é o termo-chave da indústria atual. Então, pensar em parcerias, ao invés de brigar de frente com o seu concorrente, vocês meio que se ajudam, tá? É claro que cada um com seu produto, cada um com seu processo, mas se for possível vocês comprarem juntos e dividir o frete, aí sim o negócio começa a ficar mais interessante. Outra coisa é o compartilhamento de soluções entre empresas com serviços e produtos diferentes, tanto para recebimento de material, quanto para entrega de material também, mais utilizada para logística de distribuição. E compartilhamento de modais de transporte. Modais de transporte são as categorias que podem ser utilizados para transportar material fora da empresa. Então, por exemplo, a gente tem modal rodoviário, aí a gente tem caminhão, carreta, furgão e por aí vai. Tem o modal aeroviário, modal marítimo, modal dutoviário, tá? Mas a gente vai explicar, eu vou explicar um pouco mais esses assuntos daqui para frente. Bom, parcerias entre empresas que compartilham o mesmo fornecedor. Isso não é uma novidade, isso não é de agora, não é da quarta revolução industrial. Isso já existe há muito tempo, mas agora as empresas estão olhando mais para esse tipo de serviço. Sem contar que há algum tempo atrás, as empresas que detinham o polo industrial, né, eram grandes empresas, ou até o que a gente pode chamar de oligopólios. São empresas que detêm muito poder. E essas empresas, elas conseguem desenvolver o seu fornecedor local. Então, a gente tem exemplos na nossa própria cidade. A gente tem a Fiat e outras empresas, mas que têm os seus fornecedores próximos à sua planta fabril. Mas quando a gente fala de empresas menores, né, que são esse volume de concorrentes, empresas menores, elas têm dificuldade a gente tem dificuldade de desenvolver fornecedor local. Pode ser que tenha, pode ser que desenvolva, mas de repente, por conta até de avanços tecnológicos, você vai precisar comprar uma matéria-prima em Israel, a outra na Tailândia, a outra na China, a outra no Canadá. Então, acaba sendo muito, muito global, tá? Então, como que essa parceria funciona? Eu posso simplesmente, como eu falei com vocês, juntar com o meu concorrente, juntar com uma empresa que eu sei que compra aquele material e nós duas, como empresas, comprarmos juntas esse material, dividir o frete e, enfim, depois divide a mercadoria na hora que chegar. Mas essa é uma forma informal de se fazer. Mas tem empresas que são especializadas nessa atividade, que são empresas que fornecem um serviço chamado Transit Point, que nada mais é do que elas recebem a mercadoria de um fornecedor, redividem essa mercadoria e enviam para as pessoas predestinadas a receber aquela mercadoria. Então, ela não armazena, não é um centro de distribuição, tá? Ela só faz a redistribuição dos materiais que já foram comprados e foi recebido de um determinado fornecedor, tá bom? Tem outras formas de fazer isso também. Tem o chamado cross-docking, que é quando eu junto, eu recebo mercadoria de um fornecedor
mas posso também unificar de outros fornecedores e mandar tudo para um cliente só, tá? Mas o que importa é a gente saber que existem empresas que fazem esse tipo de negócio. Geralmente, essas empresas estão localizadas em regiões portuárias, porque os grandes volumes, né, de material geralmente são recebidos por via marítima, então nos portos. Aqui em Betim, a gente tem o Porto Seco, então também tem empresas aqui que fazem esse tipo de atividade. Vocês conhecem o Porto Seco de Betim? Fica, se você pegar o início da Via Expressa para Contagem, aí saiu indo para Contagem, né? Sai da BR, entra à esquerda, aí esse Porto Seco ele fica logo à sua direita. Então são uns galpões assim azul, bem grande. Ali é o Porto Seco. Então tem alfândega, tem alfândega mesmo, né, para liberar a mercadoria que vem do navio. O compartilhamento de soluções entre empresas com produtos ou serviços diferentes é uma ideia para a gente pensar assim, fora do habitual. Então, pensar como os coaches gostam de dizer, né, pensar fora da caixa. Hoje a Uber já está sendo utilizada, os veículos, né, da Uber já estão sendo utilizados para fazer o transporte de mercadoria. Então, você pode contratar como cliente ou até mesmo como empresa para fazer uma entrega, para utilizar o carro para fazer essa entrega. Ele utiliza o porta-malas e faz a entrega para você. Isso eu nem estou falando da Uber Eats, não, tá? Estou falando de entrega de mercadoria mesmo. E a Uber viu tanto potencial nessa área que já investiu e desenvolveu a Uber... Ai, gente, eu esqueci o nome e agora eu não estou conseguindo ler. Free alguma coisa. Vou confirmar aqui o nome para vocês. Mas ainda não tem aqui no Brasil. Ela começou nos Estados Unidos, ou vai começar, já tá sendo implantado uma rede de distribuição mesmo de mercadoria, tipo um FedEx, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver a Uber batendo muito forte na área de distribuição. Porque qual tem sido o nosso grande problema? Uma coisa é você comprar uma grande quantidade de mercadoria e mandar entregar na sua empresa. Ou então você produzir uma grande quantidade de produto e entregar tudo de uma vez para um único cliente. Não é que seja fácil esse tipo de atividade, mas é um pouco mais simples de ser eficiente, porque você vai contratar um caminhão e vai fechar o empacotamento desse caminhão. Você vai economizar no fator de empacotamento, né, de utilização do espaço do caminhão, e assim, na hora que você dividir o custo do frete, mesmo que o caminhão, com o peso dele e tudo mais, né, dividido pela quantidade de material que está sendo transportado, você vai ganhar em eficiência ou redução de custo. Agora, quando eu tenho uma quantidade pequena de mercadoria para ser entregue, fica complicado eu contratar um caminhão para entregar um pacotinho pequeno. Outra coisa, quando eu faço uma entrega para uma empresa que está muito bem posicionada, estrategicamente posicionada, né, com vias de acesso rápidas, também é um pouco mais simples. Agora, quando eu tenho que fazer uma entrega de um pacotinho para uma empresa que fica num bairro residencial, que um caminhão, por exemplo, não pode ter acesso, como que eu vou fazer? Ou então, o centro de Belo Horizonte, centro de Betim, que você sabe muito bem, imagina um caminhão passando ali, parando e fazendo a descarga de material.
tem algumas áreas destinadas para fazer isso, mas está cada vez mais difícil de fazer, porque a gente é muito populoso, os centros comerciais estão muito cheios, e entrar com um caminhão enorme do tamanho desse aí, por exemplo, no centro de uma cidade é totalmente inviável. Então, a gente tem que buscar soluções que sejam mais compactas, que sejam menores, mas que não me gerem mais custo. Então, uma opção é a contratação, por exemplo, da Uber, ou então a utilização de serviços que não diretamente são serviços de entrega, mas eu tentar associar outras atividades e, ao invés de pensar numa atividade pré-existente que só funciona daquele jeito, de repente ela pode funcionar de um outro jeito também e ser bem-sucedido nas duas atividades, que é uma questão que a gente está vivendo agora. Como a gente se adapta a essa nova realidade, tanto de indústria 4.0, quanto também de pandemia, né? O que a gente pode fazer para se adaptar? O que a gente pode fazer para se modificar e tentar sobressair? E junto dessa ideia, a gente tem o compartilhamento de modais de transporte. Compartilhamento de modais de transporte já existia antes, tá? Então, aqui tem um exemplo dos principais tipos de modais de transporte. Na verdade, os tipos de transporte mesmo. Então, o modal aquaviário, que aí a gente tem navios, barcos, enfim, tudo que está... pode ser chamado de marítimo ou aquaviário, porque pode ser no rio também, tá? O modal ferroviário, então, que utiliza as linhas férreas, o modal aéreo, o modal rodoviário e, por fim, o modal dutoviário. Dutoviários são transporte feito por dutos, geralmente de materiais commodities, ou então gases, tá? Gases, grãos, geralmente são feitos por duto. Até pouco tempo atrás, até 2005, 2010, mais ou menos, o nível de desenvolvimento de um país era medido pela utilização dos modais ferroviários em detrimento do modal rodoviário. Quer dizer, quanto mais utilização do modal ferroviário e menos utilização de rodovia, mais desenvolvido um país é. Era assim que era feita essa análise, tá? Eu nem preciso falar que o Brasil a gente utiliza bem o oposto, né? Rodovias muito mais do que ferrovias. O Brasil é muito pobre em linhas ferroviárias. A nossa malha ferroviária é toda sucateada. Apesar da gente ter um território geográfico grande, a gente tem pouca malha ferroviária. E claro, né? Como as coisas são muito distantes, por a gente geograficamente ser muito grande, fica muito caro fazer essa malha ferroviária também. Então, enfim, a gente acaba utilizando mais as estradas mesmo. Quando tem estrada, né? O transporte rodoviário sai muito caro para a gente. O preço do diesel, somado à má qualidade da estrada, a insegurança, a quantidade de roubo de cargas. Então, tudo isso gera um custo muito grande para a gente, tá? Mas, pensando nessa possibilidade de fazer pequenas entregas ou entregas de pequeno volume, já está sendo difundida a entrega por drones. Alguém já brincou aí de drone? Sim. Acho que eu tenho um aqui. Não sei como é que mexe não, mas tem. O drone é esse brinquedinho, né? Que hoje é muito, muito utilizado por quem gosta de fotografia, né? Tira aquelas fotos lindas de cima, vocês já viram?
Já brincaram de drone? Sim. Sim. Mas é o que está sendo utilizado hoje para fazer entregas. É claro que tem que ter uma licença, né, no caso do Brasil, na ANAC, tem uma série de rigor que tem que cumprir, mas é possível fazer entregas com drones. A empresa pioneira nessa área é a Amazon, que inclusive acho que é a empresa que tem maior riqueza, alguma coisa assim, não é? Isso aí. Mas ela foi pioneira, ela é pioneira, né, em fazer entregas com drones. Aqui no Brasil a gente está começando, ainda não está muito difundido, mas daqui a pouco vai ser muito comum. Então não se espantem se vocês pedirem alguma coisa, pedirem um lanche do iFood, pedir uma camisa no site da Dafit, ou comprar qualquer produto na internet e esse produto for entregue para você com um drone. Muito brevemente, essa vai ser uma realidade. Mas por que eu coloquei compartilhamento de modais? Porque a gente não precisa pensar que eu tenho que sair com o produto da minha empresa até o meu cliente final no mesmo modal. Eu posso fazer unificações de modais. Mesma coisa para quando eu vou comprar com o meu fornecedor. Ele pode me mandar por um modal e no meio do caminho haver uma troca. Assim como ali pode fazer uma pausa no transit point e fazer a redivisão dos materiais, eu posso, e às vezes devo, unificar modais de transporte. Então, parte do transporte é feito por rodovia, parte do transporte é feito por ferrovia, parte vai ser feita a redistribuição por drones. Enfim, eu ainda posso criar centros de distribuição para fazer, depois desse centro de distribuição, o reenvio para os clientes por drones, por exemplo. A mobilidade, tá bom, aqui a gente falou, então, dos compartilhamentos, pensando principalmente na logística externa, né? Então, tanto de aquisição quanto de distribuição. Quando a gente está falando da logística interna, eu preciso e quero aumentar a mobilidade, ou seja, deixar os meus funcionários mais com as mãos livres para poder fazer e executar melhor as atividades que eles precisam e também reduzir a quantidade de movimentação que eles fazem dentro da empresa. É claro, a gente pode reduzir movimentação também redefinindo layout, reestruturando melhor a nossa área de trabalho, mas uma forma mais atual de aumentar a mobilidade é a utilização desses óculos de realidade aumentada. O Google Glass anunciou, acho que foi mês passado, se eu não me engano, anunciou que ia descontinuar o Google Glass. Ele já tinha uma versão específica para a indústria, que, enfim, dava várias possibilidades, mas existe essa outra empresa, que Soft Vision, que é bem específico para a área da logística. Esse é um óculos também de realidade aumentada, mas que ele possibilita o funcionário. Primeiro, ele fica com as mãos livres, né? Então não precisa ficar segurando um leitor de código de barras, não precisa ficar segurando uma prancheta, deixa ele mais livre e até aumenta a segurança dele também. Mas esses óculos, ele pode fazer a própria leitura, não só de código de barras, mas de RFID, que hoje assim, está sendo mais utilizado até, né? O RFID é mais avançado porque eu consigo incluir mais informações no código. Então, faz a leitura dos códigos,
tem conexão com o banco de dados, então envia dado, recebe dado, consegue verificar prazo de validade, enfim, por aí. Esse Soft Vision, ele também dá a possibilidade de fazer reconhecimento de voz. Então, ele consegue escutar o que a pessoa está dizendo e direciona, por exemplo, de repente a pessoa está falando informações do produto e ele vai ajudar na digitalização daquelas informações. Então, transcrever a voz em texto. Consegue fazer também, tem uma câmerazinha, né? Então, ele tira foto, envia foto, faz upload das fotos, consegue trabalhar também com realidade aumentada. Então, ajuda a fazer inventário, ajuda a trazer todas as informações que o funcionário precisa na hora de fazer um armazenamento, na hora de arquivar material. Então, esses óculos, eles ajudam muito nesse sentido. E também vão ajudar a resolver problemas, né? Otimização de estruturação de pallets ou de porta-pallets, quais materiais que precisam, a ordem, né, de organização, onde que cada material deve ficar, né? E traz também dados, informações em tempo real. Isso que é o mais interessante da indústria 4.0. Trazer informações em tempo real. Então, quando eu lanço dados e eu preciso transcrever esses dados para uma planilha, gerar um relatório, gerar um gráfico, para depois estudar esses dados, ver onde que está o meu problema ou o que precisa ser resolvido, o tempo de resposta é muito mais curto. Lembra que a indústria 4.0 é aceleração e resolução de problema? Então, quando eu tenho ali nesses óculos, automaticamente eu estou executando várias atividades, mandando informações, e essas informações são transcritas em formas de dado, e gera relatório a partir dali, gera informações, gera gráfico, a solução de problemas ela se torna muito mais rápida, muito mais eficiente. Ficou meio ruim aí. Mas, enfim, a redefinição de layout, esses óculos de realidade aumentada fazem parte do Wearable Tech, que é tipo um vestimento de tecnologia, tá? Vestir a tecnologia. Eu falei aqui dos óculos, que são mais utilizados na área da logística, mas também tem roupas, tem jaqueta, macacão, sapato, capacete e outros acessórios que contribuem tecnologicamente. Então, esse acompanhamento em tempo real é muito importante, como eu disse, para a solução de problemas e para a gente acompanhar o que está sendo feito também. Imagina que, em termos de processo de produção, eu tenho que produzir um produto e consigo informação de qual material. Claro, hoje a gente já consegue uma resposta da quantidade de material e do tipo de material que tem dentro daquele estoque. Mas nessa velocidade de informações, esse tempo de resposta é rápido, mas também até um material ele chegar do meu fornecedor, entrar para dentro do meu estoque, validar, ele acaba sendo muito mais acelerado. A separação de material para a linha de produção, ela também é mais acelerada. A comunicação com o meu fornecedor também é mais simplificada, tá? E aí a gente tem, em torno disso, a internet das coisas e Big Data. Internet das coisas é tudo conectado, né, por internet, mas tudo que a gente pensar está conectado.
e o Big Data seria um conjunto de um grande volume de dados reunidos no único armazenamento. Bom, quando a gente pensa na automatização, então a gente tem primeiro uma automatização digital, é a primeira parte da logística para a gente falar de logística integrada à indústria 4.0, é automatização digital. Então, de novo, informações, melhoria contínua, informações, lançamento de dados, geração de gráficos, geração de relatório, análise desses dados, tomada de decisão, resolução de problema, PDCA, melhoria contínua, tá? Então, sempre utilizando esse lançamento de dados ou essa quantidade de informações traduzidas em o que precisa ser feito. Porque também não adianta a gente só pensar em ter muitas informações geradas, que essas informações não são de qualidade. Não é só análise quantitativa, é análise qualitativa também, tá? Pensa o seguinte, você está lá mexendo no seu, sei lá, Instagram, e aí tem um monte de informação, né? E você passa por todas as informações rapidinho. O que de fato você parou para ler? Alguma coisa de fato agregou? Às vezes, um volume muito grande de informações não é benéfico. Então, as informações na era digital, elas também têm que ser analisadas no ponto de vista o que precisa ser levantado, o que precisa ser analisado, o que precisa ser estudado, tá? Eu não quero um monte de informações, eu quero uma concentração de informações inteligente, eficaz, que vai me direcionar a resolver problemas, a atuar de forma positiva dentro do meu processo, tá? Então, não só um volume de informações, mas uma qualidade de informações geradas também. A mecanização. Então, dentro do processo produtivo, tudo que fala, gente, de movimentação de material faz parte da logística, tá? Então, a movimentação em curtas distâncias, isso já existe há muito tempo, é feita através de mecanização. Pode ser feito, né? Então, com esteiras, com robôs que se movimentam bem pouco, ou até mesmo que tem um pouco da interação humana também. E, por fim, a robotização, que é a movimentação em distâncias médias. Então, robôs que fazem o transporte de material dentro da empresa, locomovendo, por exemplo, de dentro do estoque para dentro da área produtiva. Os robôs, eles já podem também fazer, já podem não, né? Os robôs também fazem o transporte não só de material, como também de conjuntos de produção. Mas ainda não tem robôs eficientes que fazem a separação de material, sabe? Assim, a pega do material e tal, e separar por ordem de produção, a não ser que o estoque seja preparado, já pensado nesse robô, ou já organizado de uma forma que ele consiga pegar, ainda não é muito bem difundido. Então, o que a gente tem visto, principalmente nas exposições, são os robôs de transporte. E dentro do estoque, a retirada de material ela é feita por empilhadeira mesmo, normal, e a pega por pessoas mesmo, pelo ser humano. E posteriormente que é colocado no robô, tá bom? Eu quis passar para vocês as principais... A nova visão da logística, pensando na tecnologia que a gente está vivenciando e pensando também no momento que a gente está vivendo ou posterior a esse momento que a gente está vivendo. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, não só ligada à tecnologia,
mas qualquer assunto relacionado à logística, estou aqui à disposição para ajudar a esclarecer você. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou fazendo meu TCC e ele, inclusive, é sobre logística, a importância da logística no e-commerce. Esse material, você vai deixar disponível para a gente? Eu não sei como que faz para deixar disponível, mas eu posso... Deixa eu ver como é que a gente faz, hein? A palestra ela vai ser gravada e vai ser compartilhada, o link. Mas faz o seguinte, anota meu e-mail e aí, se você quiser, eu te mando esse material por e-mail. Meu e-mail, pode falar? Peraí, só um minutinho. Vou pegar um papel. Podia ter colocado, né, aqui na apresentação. Pode falar. É ana.pcosta @pitagoras.com.br. Eu vou colocar na apresentação aqui. Porque eu achei bem interessante, estar abordando temas bem atuais, né, que é em relação à logística e indústria 4.0. E como é o tema do meu TCC, eu achei bastante relevante. Qual que é o seu curso? Engenharia de produção. Eu não lembro do seu nome, não. Acho que eu não fui sua professora, não. Fui? Eu sou de Poços de Caldas. Como é que é? Eu sou de Poços de Caldas. Ah, tá. Tá aqui. Daí meu e-mail de novo, ana.pcosta@pitagoras.com.br. Ok, anotado aqui. Obrigada, viu? De nada. Eu vou pegar a lista de presença aqui. Só um minutinho, gente. Engraçado, a lista de presença não apareceu para mim. Mas enquanto eu estou pegando a lista, mais alguém quer fazer uma pergunta? Ô, Ana, só para completar aí, lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem os robôs que levam as peças até a produção. E a gente também tem os robôs que eles apitam para quando a gente faz uma chamada de peça. Eles apitam para a planilha certa da onde você tem que retirar a peça, colocar no escaninho certo. Se, por exemplo, tiver uma falha humana na hora da reposição da peça, no determinado local que ela tem que colocar, o robô que pega a peça para encaixar, ele mostra o erro. Então, ele para a produção naquele momento, para detectar o erro, para a gente não perder no final, entendeu? Uma peça que é para em determinado local ela estiver errada, o robô já avisa de uma vez o erro humano. Bacana demais. Aí evita, né, que o erro aconteça. Dá para fazer de um tudo. Tem alguém aí de automação, controle de automação? Porque dá para fazer de um tudo com o robô, né? Dá para colocar todo tipo de sensor todo tipo de sistema que você quiser, né? Só um minutinho, gente. Uai, para mim não apareceu poder baixar a lista de presença. Bom, eu vou tirar a print aqui para depois vocês conseguirem... Aliás, vou tirar a foto para... Senão vocês ficam sem certificado, né?
flash. Pronto. Depois eu transcrevo os nomes e passo para o pessoal para vocês pegarem o certificado de vocês, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Quer compartilhar alguma experiência? Não? Assim é ruim, né? Não dá para apontar para alguém e pedir para a pessoa falar. Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você falou sobre lá os óculos para auxiliar, às vezes, alguém que está trabalhando com inspeção de algum material, contagem. Eu conheço um aplicativo de celular que ele auxilia a contagem de objetos. Às vezes, em determinado processo, necessita de várias peças, vários tubos, vários parafusos. Aí esse aplicativo, você aponta a câmera para uma área onde estão todas as peças, estão misturadas, às vezes a olho nu você não consegue saber quantas peças que tem ali. Aí só apontando a câmera, tirando uma foto, ele já identifica a quantidade correta de itens. Foi muito legal, muito bacana. Você falou de aplicativo de celular, eu me lembrei que geralmente é feito com aqueles óculos de realidade aumentada, mas tem outras formas de fazer isso também. Você pode gerar um gráfico de calor e identificar onde que está tendo mais movimentação de pessoal, onde as pessoas estão se cansando, né, mais, e aí atuar de forma ergonômica, né, reduzindo os riscos ergonômicos, tanto físicos quanto psicológicos, e ainda também reduzir tempo de movimentação em excesso do pessoal, com gráfico de calor. Tem muita coisa nova beneficiando todos os processos industriais, e a logística também não ficaria de fora disso, né? Além disso, é claro que a gente tem também vários softwares que auxiliam alguns processos internos, mas eu quis focar nas novas soluções. Assim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Bem, vou encerrar a gravação, tá? Mas eu continuo aqui, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta fora da gravação. Boa noite.